Assim como Deus julgará os ímpios e os condenará, também julgará os servos dele, os filhos dele, os salvos, e os recompensará. Nós já vimos no versículo 17 que Deus recompensará os seus filhos por eles terem vivido de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que passaram as suas vidas vivendo de acordo com a palavra de Deus, estes entrarão na glória eterna. Também nós vimos que ele recompensará os seus filhos por terem se apartado dos ímpios, versículos 18 e 19. Obviamente, quem anda à luz da palavra de Deus não anda no conselho dos ímpios, não anda na companhia dos transgressores. Vive uma vida de santidade, não toma parte no pecado ou na impiedade dos pecadores. Também, hoje, nós veremos, em terceiro lugar, que Deus julgará os santos e os recompensará por terem perseverado na fé. Perseverança. Hoje eu quero falar com você sobre esse ponto, a perseverança na fé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós já fomos, ó Deus, alimentados espiritualmente pela mesa do Senhor. Quando lembramos do sacrifício de Jesus, nossa mente, o nosso coração, a nossa memória foi remetida ao sacrifício do Teu Filho. E lembramos, Pai, quão cruento foi o sacrifício de Jesus. Em cada gota do sangue dele, a vida veio a nós. Ele nos salvou. E queremos, Senhor Deus, viver nesta vida para glorificar o Teu nome. Queremos, a cada momento da nossa vida, comportarmos de acordo com a Tua vontade, honrar o Senhor. E por isso agora, Pai, quando vamos falar sobre um assunto tão importante, que é a perseverança do crente, pedimos ao Senhor que nos mostre em Tua palavra como isso se dá, como nós devemos perseverar. Corrija o nosso coração, para que ao pensarmos, ao almejarmos a glória eterna, isso não seja apenas um desejo do nosso coração, mas seja realidade para nós, seja resultado da nossa convicção e da nossa confiança no sacrifício de Jesus. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, verso 20: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Novamente, Judas, ele coloca o foco dos crentes quando ele diz assim, vós, porém. Ele está aqui distinguindo o seu público. Ele já falou dos ímpios, já falou dos perversos, e agora, então, ele se volta para os crentes e novamente diz, vós, porém. E essa expressão não só aponta para aqueles a quem Pedro estava dirigindo Judas estava dirigindo a sua palavra, mas principalmente mostrando para os filhos de Deus como é que eles devem viver em comunidade. E eu quero que você entenda isso, que perseverar na fé é algo que está intimamente relacionado com a comunhão com os irmãos, com a comunhão com a igreja. Este texto, então, deixa isso muito claro para nós. Nós devemos nos dirigir aos nossos irmãos, assim como Judas se dirigiu aos seus irmãos como amados. E essa é a última vez que ele assim os chama. Vós, porém,
amados. O crente deve ser alguém que ama a igreja de Cristo. O crente deve ser alguém que ama os seus irmãos na fé. O crente deve ser alguém que olha para os seus irmãos e os vê como amados. Amados, como Judas disse lá no primeiro versículo, amados do Senhor. Amados em Deus. Não é um amor qualquer que está sobre nós, mas é o amor de Deus. E é neste amor que nós devemos perseverar. Mas observe que isso é num contexto de igreja. Obviamente existem aspectos da vida cristã que nós devemos enfrentar de forma solitária. Existem lutas que nós passamos, situações que nós passamos, que nem sempre estamos ao lado dos nossos irmãos, e nós devemos enfrentar. Mas é importante enfrentarmos as lutas do dia a dia ao lado dos nossos irmãos. Por exemplo, quando chegar a nossa hora de morrer, nem todo mundo vai com a gente. Aliás, nós vamos sozinhos. E estaremos do outro lado esperando os outros que virão. Mas a vida cristã, de um modo geral, num aspecto geral, ela é para ser vivida em comunidade. Os crentes se distinguem dos ímpios pelas suas ações, mas estas ações são resultados de algo muito maior do que a simples força de vontade deles. As boas ações dos crentes são resultado do amor de Deus na vida deles. Por isso que Judas os trata várias vezes como amados de Deus e amados por Ele. É o amor de Deus que nos capacita a vencer, é o amor de Deus em nossos corações que nos capacita a amar as outras pessoas, a amar os nossos irmãos e a amar a Deus acima de tudo. Judas novamente descreve a perseverança. Ele usa uma tríade que é muito conhecida na Bíblia: a fé, o amor e a esperança. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, o apóstolo Paulo fala que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre os três, o maior, o mais importante é o amor. E por que o amor é mais importante? Porque a fé e a esperança, elas serão úteis até entrarmos nos céus. Quando estivermos com Cristo na glória, não será mais necessário fé. Cristo estará diante de nós. A concretização da nossa fé, tudo que nós esperamos, a nossa esperança, a nossa fé, estará ali concretizado na pessoa de Jesus. Mas o amor não, o amor permanecerá em nosso coração por toda a eternidade. E louvaremos a Cristo por toda a eternidade, por causa do amor dele em nosso coração. E lá o nosso amor por Cristo será puro, perfeito, sem interrupção, sem interferências do pecado. Nosso amor por Cristo será o amor puro, genuíno, idêntico ao amor de Cristo por nós, sem defeito nenhum. Mas enquanto esse dia não chega, como crentes, nós temos que andar do jeito que a Bíblia diz aqui. Nós devemos perseverar. E Judas, então, nos mostra como que é essa perseverança. Primeiro ele diz: edificando-vos na vossa fé santíssima. Observe a forma como ele conjuga o verbo edificar. Edificando-vos. Ele está falando aqui de uma edificação mútua. Há uma mutualidade, um edificando o outro. A fé em Cristo é a base, é o alicerce sobre o qual o crente edifica a sua vida e coopera na edificação de outros irmãos. Nos versículos anteriores nós vimos que os ímpios, eles se introduzem dissimuladamente na igreja de Cristo. Os falsos mestres, nós vimos Judas denunciando esses homens, esses impostores, que se intrometem, que se dissimuladamente eles se introduzem dentro da igreja de Cristo para causar divisão, para causar separação, para causar conflito e atrito entre os irmãos, e especialmente para desviar os incautos, aqueles
cuja fé não está tão firme, para desviá-los da fé, para fazê-los tropeçar. Mas um crente de verdade, um crente salvo em Cristo Jesus, um verdadeiro servo de Deus, a preocupação dele para com o seu irmão é de edificação. Você quer ver o quanto você é maduro na fé? Quando você pensa em vir ao culto a Deus, em estar em comunhão com os irmãos, em participar da ceia do Senhor, em ouvir a palavra de Deus, você pensa assim, da seguinte forma: eu preciso estar lá, porque eu preciso de tudo isso na minha vida, mas eu preciso estar lá para ajudar os meus irmãos, ou ajudar algum irmão, ou os meus irmãos, a serem edificados também. Maturidade cristã é vista quando nós estamos preocupados com a edificação do nosso irmão. Quando não somente estamos focados em nós mesmos, pensando no que vamos ganhar, no que vamos perder, mas pensando no que podemos fazer para o bem do nosso irmão. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 25, ele fala que nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. O crente, ele deve ser um agente do amor de Deus, estimulando os demais irmãos ao amor e às boas obras, as suas conversas, as suas ações, o seu lazer, o seu trabalho, tudo na sua vida tem que ser visando a estimular o amor, ao amor e às boas obras na vida dos seus irmãos. Se você não está estimulando o amor e as boas obras entre os irmãos, tem algo muito errado acontecendo com você. Tem algo na sua fé ou no seu coração que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque o verdadeiro crente, ele está preocupado em edificar os irmãos. Não em agradá-los, mas em edificá-los na fé santíssima. Esta fé, como nós vimos lá no versículo 3, que foi entregue aos santos, não é uma fé comum, não é uma fé qualquer, não é uma crença qualquer, é a fé santíssima na pessoa de Cristo Jesus. É a fé salvadora, é a fé que tira o pecador do seu estado de deplorável de pecado, de condenação, e o coloca ao lado de Cristo na glória. É a fé salvadora. Não é qualquer fé. Não é qualquer fé que salva o pecador. Só existe uma fé. É a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. Você crê em Deus? Olha, não está fazendo nada demais. Satanás também crê. E ele faz mais do que muito crente. Ele teme e treme diante de Deus, coisa que muito crente não faz. Muita gente que se diz crente não faz. Mas observe que o verdadeiro crente, ele está preocupado, ele olha para o seu irmão e está preocupado não em agradar o seu irmão, não em dizer coisas que agrade o seu irmão. Ele está preocupado em edificá-lo. Pense aqui numa construção, em construir, em colocando tijolo sobre tijolo, até que o edifício apareça. Daí vem a palavra edificação. Você ajudar o seu irmão a crescer na fé santíssima, na fé, na pessoa de Cristo Jesus, na fé salvadora, na fé que está baseada na palavra de Deus. Não é aquela fé que cada um inventa. Tem gente que pensa em o que quer pensar sobre Deus e acha que isso vale. Não. A única fé que pode salvar você é a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus.
A única fé que te faz apropriar das bênçãos de Deus, da salvação eterna, é a fé que Cristo gera em seu coração, a fé salvadora. Não aquela que você inventou. Por isso, quando você olhar para o seu irmão e perceber nele conversas, falas, pensamentos que destoam da palavra de Deus, é seu dever edificar esse irmão. Mesmo que para essa edificação você tenha que dar um puxão de orelha nele. Irmão, não é isso que a Bíblia diz. Isso que você está fazendo está errado, meu irmão. O que a Bíblia diz sobre tal assunto? Sobre isso que você está dizendo? A Bíblia diz isso, então é isso que você tem que fazer. Obviamente, você não vai sair dando tijoladas. Lembre-se que edificar, né, tem a ver com edificação, edifício, tem a ver com tijolo, mas não significa que você vai sair dando tijolada na cabeça dos irmãos. Não é isso. A verdade tem que ser dita em amor, em espírito de brandura, com humildade. Mas você não pode jamais adular o pecador. O irmão em Cristo que estiver ali com comportamentos contrários à palavra de Deus, com pensamentos que não condizem com as Escrituras, você tem de ser firme com esse irmão. O objetivo não é ser legal com as pessoas, o objetivo não é ser uma pessoa descolada com os irmãos, não, o objetivo não é esse. O objetivo é ver o seu irmão ser edificado na fé santíssima. Enquanto ímpios se inserem na igreja de Cristo dissimuladamente para destruí-la, os filhos de Deus, os verdadeiros crentes, eles lutam pela unidade da igreja, tal como disse Paulo em Efésios 4, versículo 3. Ele diz que os verdadeiros crentes, eles se esforçam diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. O verdadeiro crente, ele age na igreja sendo um agente da paz, estabelecendo a paz. Onde ele vê irmãos em conflito, ele vem e é um agente de pacificação em torno da palavra de Deus. E ainda eles cooperam com a liderança da igreja de Cristo, a qual foi deixada por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4, versículo 12. Um crente que está preocupado com a edificação de toda a igreja, ele é uma bênção na vida da igreja. Ele é um instrumento de Deus para o crescimento da igreja. Ele é um instrumento de Deus para o fortalecimento da fé de todos. Ele não é uma pedra de tropeço, ele não vive causando escândalo, ele não vive causando situações difíceis. Pelo contrário, ele age para resolver essas questões e ser bênção na vida dos outros. Aqueles que realmente perseveram na fé são os que zelam pela edificação de todos os irmãos. A Bíblia diz que Cristo diz que nós somos o corpo de Cristo. Já imaginou se o meu braço direito crescesse mais do que os outros, do que o braço esquerdo? Ou crescesse desproporcionalmente ao restante do meu corpo? Logo diria que era uma anomalia. Na igreja de Cristo, nós vemos vários níveis de crescimento, nós vemos vários níveis de conhecimento. Alguns irmãos têm um conhecimento mais profundo do que os outros. Alguns irmãos têm habilidades mais visíveis do que outros irmãos para ensinar, para discipular. É fato. Existem níveis, mas até nisso a gente vê a graça de Deus, porque nessas diferenças de níveis, de conhecimento, de habilidades e tudo mais, nós vemos que a igreja toda está crescendo junta. Essa é a ideia. Portanto, se Deus te deu mais conhecimento do que deu a outros, use isso para edificar esses irmãos. Use isso
para abençoar essas vidas. Use isso para fortalecer a fé desses irmãos, para que toda a igreja cresça junto com você. Você pode ter mais conhecimento que outro irmão, mas use isso não para exibir-se. Use isso para edificar o irmão. Os dons que Cristo nos dá não são para ser visto. Não é para você ser visto, mas é para serviço. Não é para você se exibir, mas é para você glorificar a Cristo, cooperando para o crescimento dos irmãos. Em lugar algum, a Bíblia honra, em lugar algum, a Bíblia enaltece o individualismo. O individualismo é um problema, é um pecado sério na igreja. Esse negócio de você entrar na igreja e dizer assim, eu entro e saio, eu entro mudo, saio calado, ninguém tem nada com isso com a minha vida, ninguém precisa saber o que está acontecendo comigo. Irmão, isso aqui não é clube. Aqui é o corpo de Cristo. Se você estiver passando por alguma dificuldade, alguma luta, procure a igreja. Fale do seu problema, fale. Irmãos, orem por mim, por favor. Estou passando por esse problema. Nós precisamos. Ninguém aqui tem bola de cristal para saber o que está acontecendo com cada um. Nós precisamos ter essa comunicação entre nós. E no momento em que você souber que algum irmão está passando por uma dificuldade, seja bênção na vida desse irmão para a edificação dele. Ponha-se à disposição desse irmão para ser bênção na vida desse irmão, para edificá-lo na fé santíssima. Judas continua, orando no Espírito, versículo 20 ele diz, orando no Espírito, obviamente no Espírito Santo, como está aqui, orando no Espírito Santo. O que significa orar no Espírito Santo? Não é você dizer umas palavras que ninguém entende, né? Fala um palavreado esquisito aí que ninguém entende. Não é isso. Tem muita gente que acha que isso é o dom de línguas, né? Ou língua dos anjos. Meu Deus do céu, toda vez que um anjo apareceu trazendo a mensagem de Deus para os servos dele, ele falou na língua da pessoa, e a pessoa entendeu o que o anjo estava dizendo. Aqui, orar no Espírito é o tempo todo, todas as nossas ações, todas as nossas circunstâncias da nossa vida, situações, nós estarmos em espírito de oração, o tempo todo orando ao Senhor, buscando a sabedoria de Deus. E por que nós temos que orar no Espírito Santo? Primeiro, porque conforme Romanos 8, 26, o mesmo Espírito que intercede por mim, intercede por você. O Espírito Santo é o nosso intercessor junto a Cristo Jesus, junto a Deus. Ele conhece a mente de Deus e ele sabe qual é a vontade de Deus para nós. Por isso, meus irmãos, a maior preocupação nossa com a oração, se nós quisermos que a nossa oração seja atendida por Deus, a nossa maior preocupação deveria ser pedir a Deus sabedoria para orar. E essa sabedoria para orar, essa sabedoria no que nós vamos pedir para Deus, está totalmente relacionada à presença do Espírito Santo em nossa mente, nos guiando na oração. Em Efésios 4, versículo 4 a 6, Paulo diz, há somente um corpo e um Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que a igreja toda deve orar em todo o tempo, totalmente submissa ao Espírito Santo, pois não é
por sua força que a igreja age, mas é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder de Deus, conforme Zacarias 4, versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Um crente que em vez de perseverar para manter a unidade do Espírito na igreja, promove divisões e disputas, ele peca de diversas formas contra o Espírito Santo e contra a igreja. Se você não é um agente pacificador, se você não é uma pessoa que está o tempo todo buscando no Espírito Santo a sabedoria para orar e orando o tempo todo no Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, dependendo da sabedoria dele, pode ter certeza, você será um problema na igreja. Quantas vezes nós vemos crentes dando conselhos que são conselhos de ímpios? Quer ver um exemplo? O casal está ali passando por um momento, por uma dificuldade, e cogitaram até a possibilidade de divorciar-se. E aí você escuta crentes dizendo assim: divorcia. Divorcia. Ah, ele pisou na bola. Ah, ela pisou na bola com você. Divorcia. Eu já vi pastores dizer isso para casais que estavam ali passando um momento difícil. A situação não era simples mesmo, era complicada. E eles disseram: separem-se. Isso é conselho que um servo de Deus dá? Isso é conselho que um servo de Deus dá para outro irmão na fé? É um absurdo isso, irmãos. Nós deveríamos nos preocupar em dar conselhos bíblicos, não apenas bons conselhos. Nós deveríamos dar conselhos bíblicos, conselhos com base na palavra de Deus. Ah, mas se eu der esse conselho conforme a palavra de Deus, aí a coisa desanda de vez mesmo. Aí o problema vai se estabelecer de vez. Irmãos, a nossa preocupação é ser fiel à palavra de Deus, perseverar na fidelidade à palavra de Deus. Precisamos aprender a orar no Espírito Santo. Orar no Espírito significa saber o seguinte: eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por mim junto a Deus. Eu não sei orar de acordo com a vontade de Deus, porque lá em 1 João 5,14 diz que se eu orar de acordo com a vontade de Deus, Ele me ouvirá. Então por que 95%, não sei se é exatamente esse número, mas é bem isso, é um número bem alto, 95% das minhas orações não são atendidas? Sabe por quê? Porque eu não estou orando de acordo com a vontade de Deus. E aquelas vezes que eu orei e aconteceu, foi porque era de acordo com a vontade do Senhor. Então o problema não está em Deus, o problema está em mim. Sou eu que não entendi, que não entendo a vontade de Deus e não sei orar como convém. Por isso que eu preciso do Espírito Santo de Deus, porque Ele conhece a mente de Deus, Ele sabe qual é a vontade de Deus. E Ele vai me orientar a orar de acordo com a vontade dEle. Você pode orar quantas vezes você quiser, você pode jejuar dias a fio, querendo e pedindo algo para Deus. Se aquilo não for de acordo com a vontade de Deus, Ele não vai te dar, graças a Deus. Isso é prova de misericórdia dEle. Prova da misericórdia dEle. Mas se você orar de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, sua oração será atendida. Então tudo que eu pedir para Deus, Ele vai me dar, tudo que estiver de acordo com a vontade dEle. Acontece que quem ora dessa forma, ora no Espírito Santo, vigia e está o tempo todo submetido ao Espírito Santo, ele não vai pedir coisas supérfluas a Deus. Ele vai saber orar pedindo aquilo que Deus quer para si. Judas continua: guardai-vos, observe novamente a mutualidade, guardai-vos, guardem uns aos outros no amor de Deus. Versículo 21. Os crentes são ovelhas de Deus, são o seu rebanho, portanto a igreja é o seu aprisco.
A igreja é o nosso aprisco. É aqui que nós estamos protegidos. É aqui que somos alimentados pela palavra de Deus. É aqui que somos tratados. Os carrapichos que grudam na nossa lã são arrancados. É aqui, na igreja de Cristo. E não é fácil viver como igreja. Não é fácil mesmo não, irmãos. Especialmente se nós tivermos um coração duro. Especialmente se formos arrogantes. Não formos humildes para aceitar uma admoestação. É difícil, sim. Mas entenda uma coisa, ou é aqui que você estará protegido, porque lá fora você não está, lá fora você é vulnerável. Lá fora você é presa fácil para os lobos. É na presença de Cristo, na presença de outros irmãos, edificando um ao outro e guardando um ao outro. Aqui a ideia de guardar, o verbo guardar aqui, significa você ter tal apreço pela pessoa, como um tesouro que você guarda, um tesouro que você protege. É a ideia de proteção. Nós precisamos olhar uns para os outros dessa forma, e especialmente para as nossas crianças. Eu gosto muito de assistir filmes sobre a vida, documentários sobre a vida selvagem, e é impressionante como que os vulneráveis ali são os filhotes. Uma manada de gnus, os leões, os guepardos, as hienas, elas não vão no maior, no adulto, a não ser que estejam em bando. Mas geralmente o leão ataca filhotinho. E não é diferente na igreja. Não é diferente na vida espiritual. Os mais vulneráveis são as nossas crianças. São expostas, especialmente depois que inventaram esses dispositivos, as nossas crianças estão expostas a tanto lixo, a tanta porcaria. Nós precisamos olhar para os nossos pequenos e protegê-los. Nós precisamos, como Judas já nos mostrou, olhar para os novos na fé e tomar cuidado deles. Semana que vem eu falarei mais sobre isso nos versículos 22 e 23. Mas é importante entendermos, irmãos, que precisamos cuidar uns dos outros e guardarmos uns aos outros no amor de Deus. Eles devem o tempo todo, os crentes, o tempo todo devem colocar os seus pensamentos, suas motivações e propósitos na pessoa de Jesus Cristo e jamais se esquecerem do quanto Deus lhes ama e provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por eles, sendo eles ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Espero que você não seja essa pessoa, mas você já deve ter visto crentes dizendo assim: eu não me sinto amado por Deus. Hoje eu queria que Deus desse uma prova de que Ele me ama. Meu irmão, não tem coisa mais estúpida para se dizer do que isso. Chega a ser uma blasfêmia. Primeiro porque a Bíblia, em momento algum, em lugar algum, a Bíblia diz que nós temos que nos sentir amados por Deus. A Bíblia, em lugar algum, coloca os sentimentos como um instrumento. Em lugar algum, a Bíblia diz que você tem que sentir, ter sensações do amor de Deus na sua vida. Não. Em todas as vezes que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, ela deixa bem claro que nós devemos crer, nós devemos saber. Leia a primeira carta de João, é um dos apóstolos que mais fala sobre o amor, e é interessante que ele sempre diz: a nossa certeza, a nossa fé
para que saibamos. Eu falei isso para que saibais. O tempo todo ele está dizendo que nós devemos saber que somos amados por Deus. E saber que é amado por Deus implica em crer no que Deus diz. Se Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, o que eu tenho que fazer? Crer nisso. Se a Bíblia me diz que Deus me amou a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim, quando eu era inimigo dele, o que eu devo fazer? Eu devo crer nisso. Sim, eu era inimigo de Deus, mas agora não sou mais, porque agora eu estou justificado, eu estou pacificado com Deus, eu estou em paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Estou em paz com Deus agora, não sou mais inimigo dele. Por quê? Porque ele me amou quando eu era inimigo dele. E quando eu era inimigo dele, em vez dele me fulminar, o que ele fez? Ele enviou Jesus para me salvar. E eu creio nisso. É isso que a Bíblia diz. Em lugar algum a Bíblia, é claro que a verdadeira fé, a fé em Cristo Jesus, ela promove em nossos corações sentimentos maravilhosos, segurança, tranquilidade, paz, é claro. Mas essas coisas não são meros sentimentos, elas são convicções. A fé não é a sensação de algo que eu experimentei. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então não importa se o sol hoje não apareceu, o dia amanheceu nublado, eu louvarei ao Senhor com todo o meu coração. Se está o dia ensolarado, eu louvarei ao Senhor com todo o meu coração. Se eu estou sendo devorado por um câncer, louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Se eu estou com a saúde perfeita, louvarei ao Senhor de todo o meu coração. É isso. Isso é resultado de convicção. Isso não é resultado de sentimento. Uma vida calcada em sentimentos depende das circunstâncias. Dizem, eu não sei se isso é verdade, acho que é, que na Inglaterra, por ser um país muito chuvoso, úmido, frio, o índice de depressão lá é altíssimo. Porque é dia nublado, frio, né? É propenso à depressão. Eu não sei você, eu amo frio. Então, é uma coisa errada. Eu amo frio. Calor me deixa cozido, me deixa preguiçoso. Calor me tira o ânimo. Como dizia um irmão lá em Santa Rita do Passa Quatro, dá um banzo na gente. É um negócio esquisito. Eu gosto do frio, o frio me deixa alerta. Eu estou ligado, trabalhando, ativo. Eu gosto do frio, qualquer caldinho vira uma refeição maravilhosa. Né? Frio é tudo de bom. Mas lá na Inglaterra não dizem que lá... Mas é o clima que faz isso? Não. É o sentimento. É uma vida calcada em sentimentos. Uma pessoa em depressão, ela sai rapidinho da depressão quando ela para de olhar para si mesma e começa a olhar para aqueles que dependem dela, estão ao redor dela e dependem do seu cuidado. Rapidinho ela sai da depressão. Ela para de ficar olhando para o seu umbigo, para de ficar reclamando da sua condição e começa a olhar para os seus filhos, o seu cônjuge, aqueles que dependem dele, e aí então foca nessas pessoas e vai fazer o que é preciso ser feito. Não guie a sua vida por sentimentos. A sua vida, a fé santíssima na qual nós devemos nos edificar, essa fé santíssima, ela é convicção, ela é certeza. Não é uma sensação. O amor de Deus impulsiona a nossa perseverança, pois descobrimos que o ato de perseverar não é um fardo pesado. Ah, pastor, mas esse negócio de ser crente não é fácil, não. É um fardo pesado. Ah, mas
É uma coisa rara, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ué? Você sabe o que faz o nosso fardo ser pesado? Pecado. É o pecado que torna a nossa jornada pesada. Por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 12, fala que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A nossa bagagem está pesada é porque nós vamos acumulando pecados em nós. Porque se nós nos livrarmos desses pecados, confessando-os a Cristo Jesus e abraçando a fé em Cristo Jesus, a fé santíssima, e crendo em Cristo Jesus, depositando nele a nossa confiança, nós não duvidaremos do amor de Deus. Porque em qualquer circunstância, agradável ou desagradável, boa ou ruim, nós veremos o amor de Deus por nós. E é nesse amor que nós devemos, então, nos guardar. Guarde o seu coração no amor de Deus. Judas encerra esse trecho dizendo: esperando o que é a perseverança, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós podemos esperar muitas bênçãos de Cristo. Aliás, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa o abençoador, aquele que tem prazer em abençoar. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, irmãos, é abençoar os seus filhos. Deus quer ser reconhecido, crido e amado por nós como nosso galardoador. Bênçãos da parte de Deus, a gente não consegue nem contá-las quantas são. Tente contar quantas bênçãos você recebeu hoje, desde a hora que você acordou até esse exato momento. Tente contar. São muitas bênçãos. Mas, irmão, se você busca bênçãos materiais em Cristo, amém. É em Cristo mesmo que você tem que buscar. Não busque em outra pessoa, não busque em outro lugar, busque em Cristo Jesus. Mas preste atenção, a principal bênção que nós devemos buscar é a bênção da vida eterna. Observe que Judas diz: esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Suponhamos que Jesus te encha de bênçãos, de todas as bênçãos que você gostaria de receber, e Ele enche você de bênçãos nessa vida. Mas Ele só não dá para você a bênção da vida eterna. Ou o contrário, Ele não dá bênção nenhuma para você nessa vida. Tudo que você pede, você não recebe, mas Ele diz assim: eu vou te dar uma bênção só, que é a bênção da vida eterna. O que você ficaria? Com qual você ficaria? Com todas as bênçãos nessa vida e perderia a vida eterna? Ou abriria a mão de todas as bênçãos dessa vida para ficar só com a bênção da vida eterna? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Mas vamos ser sinceros. Sejamos sinceros conosco mesmo. Muitas vezes a gente quer as coisas para o momento, para agora. Perseverança é isso. Perseverança é você continuar no caminho, mesmo sabendo que a recompensa ainda está longe, mas você continua. Você ainda não recebeu nada dessa recompensa, porque ela está totalmente guardada para o futuro, mas você continua. Você não recebe mais nada, mas continua firme. Acho que nenhum de nós trabalharia 1, 2, 3 meses para um patrão que não paga salário, né? Você trabalhou um mês inteiro esperando o salário, aí vem um patrão e diz assim: não vou te pagar, vou pagar você só o mês que vem. Então tá bom, eu trabalho mais um mês de graça. De graça não, eu espero receber. Aí chega o final daquele mês: não vou pagar você agora, eu vou pagar só no mês que vem. Acho que poucos teriam paciência para continuar.
Mas na vida cristã, meus irmãos, é assim. Nós temos que esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo todo, nós devemos viver dependendo da misericórdia de Deus. Dependendo da misericórdia de Cristo. Com esta última ação, a de esperar a misericórdia de Cristo, Judas termina de descrever o que é a perseverança. Ele já disse que para nós, a perseverança é edificação mútua. Ele já também disse que a edificação na fé santíssima. Ele disse que a perseverança é uma oração constante no Espírito Santo, orar constantemente. Ele disse que perseverar significa guardarmos-nos, né, mutuamente no amor de Deus. E agora ele fala que é para esperarmos na misericórdia do Senhor Jesus. O verbo esperar significa esperar ansiosamente. O verbo grego, que aqui é traduzido por esperar, literalmente significa esperar ansiosamente, aguardar com expectativa. Alguns de vocês aí já estão com o estômago roncando de fome, né? Estão aguardando com expectativa o almoço daqui a pouco. Devemos aguardar, esperar a vida eterna com muito mais anseio. Como Paulo disse, aqueles que amam a vinda de Cristo. Como Pedro disse, apressando a volta do Senhor Jesus. É óbvio que a gente não pode mudar o calendário divino, mas nós devemos desejar que ele aconteça o quanto antes, que a volta de Jesus aconteça o quanto antes, que a vida eterna venha o quanto antes para nós. Não estou falando de pensamento suicida, mas vou acabar com a minha vida para ir logo para o céu. Não, não é isso, não. É viver nessa vida glorificando a Deus, mas desejando mais do que tudo a glória eterna. Eu quero é para lá, eu quero estar com Cristo na glória, eu quero o descanso eterno. Eu devo desejar como se o meu desejo pela volta de Cristo pudesse alterar o calendário de Deus e adiantar a vinda de Cristo. Mas, irmãos, nós vivemos num mundo que compete pela nossa atenção, pelos nossos desejos, e nós nos vemos desejando coisas, desejando situações, muito mais do que desejando a volta de Cristo. O solteiro, a solteira, deseja ardentemente se casar mais do que a volta de Jesus. O casal deseja ter filhos mais do que a volta de Jesus. O profissional deseja sucesso profissional mais do que a volta de Jesus. O pastor deseja a igreja crescendo mais do que a volta de Jesus. É uma coisa muito errada acontecendo, irmãos. São coisas plausíveis. São coisas boas em si. Não são pecaminosas. Mas elas não podem ser mais desejadas por nós do que a volta de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu quero logo a vida eterna, eu quero logo a glória eterna, eu quero estar com Cristo. Assim como alguém disse que nós devemos, acho que foi Lutero que disse isso, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Mas devemos orar sabendo que tudo depende de Deus. Mas se dependesse de nós, se dependesse de você, Cristo voltar hoje, Ele voltaria? Se dependesse do seu desejo da glória eterna, desejo de estar com Cristo na glória, desejo de Cristo voltar, se dependesse disso, Cristo voltaria hoje? Podemos ter desejos, não há pecado, desde que não sejam pecaminosos, é claro. Mas de todos, o mais importante é a volta do Senhor Jesus, é a vida eterna. Esperando a misericórdia dele, aquele dia em que, diante de todos, ele vai declarar que nós fomos perdoados por ele. Fomos alvos da sua misericórdia,
fomos perdoados, fomos redimidos e agora seremos recolhidos na sua presença eterna. Nós devemos desejar esse dia. Quando alguém faz um mal para nós, quando alguém nos pratica uma injustiça contra nós, nós desejamos com todo o nosso coração que a justiça seja feita, que aquela pessoa seja justiçada. Mas nós deveríamos desejar muito mais do que isso. Nós deveríamos desejar a volta de Cristo, porque naquele dia os nossos inimigos, os inimigos de Cristo serão julgados e os filhos de Deus serão recompensados. Repito, se dependesse do seu desejo, Cristo voltaria hoje? Você é um daqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo? Perseverança. Pastor, mas eu não consigo perseverar. Sabe por quê? Porque você não nasceu de novo. Não existe perseverança para quem não nasceu de novo. Porque a perseverança é como uma criança que nasceu. Para ela andar, ela teve que nascer. Para ela crescer, ela teve que nascer. A perseverança é algo que está para o salvo. Não para quem não nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Você já teve aquele momento em que você entregou a sua vida a Cristo Jesus e viu o quão pecador você é, o quão miserável você é, que só merece a condenação eterna, mas você reconhece que Cristo morreu por você e você crê na palavra de Deus que diz que aquele que crê no Filho tem a vida. Todavia, aquele que permanece rebelde contra o Filho de Deus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você crê nisso? Você crê que o sacrifício na cruz foi por você também? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Se sim, então entenda uma coisa: a perseverança vai ser a principal característica, a principal confirmação de que você é salvo. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas será que Cristo me amou mesmo? Será que eu sou um predestinado? Será que eu sou um salvo? Você está fazendo a pergunta errada, irmão. A pergunta que você tem que fazer é: eu estou perseverando? Agora entenda que a perseverança não é um ato seu somente, mas é um ato do Espírito Santo habitando no seu coração, perseverando em você, mantendo você no caminho do Senhor. Então a pergunta que você deve fazer é: eu estou perseverando em obedecer a palavra de Deus? Eu não estou falando de você nunca pecar. Isso não é perseverança. Isso é perfeccionismo. Isso é pecado também. Perseverança significa, mesmo quando você tropeçar e cair, você levanta, como diz Apocalipse 2:5, lembrou-se de onde você caiu, se arrependeu e voltou à prática das primeiras obras, voltou a fazer o que você estava fazendo antes de cair, voltou à comunhão com Cristo. Perseverança é isso, irmãos. Perseverança não é você nunca tropeçar. A perseverança é, mesmo tropeçando, você, com a graça de Deus, você se levanta e diz: vou continuar, Senhor, confiando no teu amor. E aí você vai ver onde foi que você tropeçou antes. Vai ver onde foi que você errou. Ah, foi ali que eu errei. Ah, tá. Ficarei atento daqui para frente. Isso é perseverança. Por isso que os arminianos vivem num colapso espiritual. Estão naquela de que estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, né? Hoje está salvo. Cometeu um pecado, perdi a salvação. Parece aquelas menininhas fazendo bem me quer, mal me quer com a Margarida, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Tem um irmão arminiano, ele me chama de tulipa, porque é o acróstico, né? A tulipe, 5 pontos do calvinismo. Total depravação,
eleição incondicional, aí forma o acróstico tulipa. Por isso que o símbolo da fé reformada é uma tulipa. Aí ele me chama de tulipa, eu chamo ele de margarida. Né? Porque estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo. Isso não é salvação, meu irmão, isso não é Bíblia. Isso não é a palavra de Deus. O crente, ele sabe que quando ele peca, ele tem advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele pede perdão, se arrepende do seu pecado, clama pelo perdão de Deus e continua firme. Se levanta e continua. Isso é perseverança. Não importa onde foi que você tropeçou e caiu. O que importa é você agora se arrepender disso. Se arrepender. E voltar a andar na presença do Senhor. É isso que conta. Quando Satanás trouxer a lista dos seus pecados diante de Cristo, olha aqui a lista, e joga aquele rolo que vai lá longe, né? Olha a lista de pecados do fulano. O Senhor Jesus Cristo vai pegar a pena embebida no sangue dele e vai fazer um X de alto a baixo, dizendo: está cancelado. Não há mais acusação. Não há mais condenação para os que estão em mim, para os que estão unidos a mim. Persevere, irmão. Persevere. Não importa onde foi que você caiu, o que importa é você se levantar na presença de Cristo Jesus e continuar na presença dele. Que Deus assim te abençoe. E lembre-se, cuide dos seus irmãos. Vida cristã não é para ser vivida individualmente. Vida cristã é para ser vivida em comunidade. E se você não se importa com a igreja, se a igreja para você não é importante, é porque você não faz parte dela. E se você não faz parte da igreja de Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo, você não é salvo. Não é a igreja que te salva, não. A igreja, ela reúne os salvos. Quem se diz salvo e não se importa com a igreja, já está dando a evidência de que ele não é salvo. Quem é salvo e persevera na igreja de Cristo, com Cristo e com os irmãos, mostra que é salvo. Porque está obedecendo o que a palavra de Deus diz. Que Deus assim nos abençoe. E nos capacite dia após dia a fazer a vontade dele, para a glória dele. Nos coloquemos em pé.